cumprimentar também todos os mais presentes, o governador Ibanez Rocha, cumprimentar Paulo Otávio, Atucha, velho amigo, cumprimentar a todas as senhoras e senhores, Senado Federal aqui representado. O Jucá é um senador permanente e o Weverton, cumprimentar a todas as senhoras e todos os senhores e dizer da alegria e da importância de participar do LIDE Brasil, LIDE Brasília, no momento de importantes discussões e com um tema relevantíssimo sobre a transição climática, que é um tema ao qual nós devotamos atenção, mas para o qual o mundo está tendo a sua atenção chamada em qualquer lugar onde se vá, pergunta-se sobre a transição climática e se fala do problema do clima, e nós sabemos que o mundo todo tem enfrentado desafios nessa seara. No nosso caso, como já disse aqui o Furlan, nós às vezes recebemos a responsabilidade, como se todos os problemas fossem causados pela má condução do Brasil em relação às florestas, e por isso também há aqui um jogo de fake news e de desinformação para o qual a gente tem que dar atenção e explicar, como fez Furlan na sua fala, mostrando que nós temos áreas de preservações que são extremamente significativas. Gostaria de dizer também, em apoio às palavras do governador Ibanez, que é preciso entender esse papel de Brasília nesse contexto geral. E foi nesse contexto que, no governo Fernando Henrique Cardoso, se pensou no Fundo Constitucional, a ideia de estruturar Brasília de maneira adequada, com responsabilidade fiscal e também com responsabilidade social. A preocupação que havia naquele momento, inclusive, de que Brasília podia se tornar, a partir de estudos que a Casa Militar, com o general Cardoso, fazia, um centro de criminalidade, infelizmente, e por isso era preciso ter condições de desenvolvimento. Eu mesmo falava há algum tempo com o governador que era preciso prestar atenção quando, segundo dados recentes do IBGE, anunciava-se que Brasília teria a maior favela do Brasil, que é a favela do Sol Nascente. Não é um título, Paulo, que a gente queira ter. Não é preciso que esses fundos sejam bem aplicados para não deixar esse tipo de desenvolvimento, e é preciso ter essa atenção em relação a essa temática. Mas é preciso que as autoridades tenham sensibilidade para perceber aquilo que o ministro Lewandowski também falou a propósito da segurança, da necessidade de se ter proteção em relação a isso. E ainda nessa semana, segunda-feira, eu falava na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente nunca sabe como chamar a Câmara do Distrito Federal por conta das peculiaridades do Distrito Federal, que foi conquistando sua autonomia aos poucos, desde 85, para passar a eleger governador, depois a própria Câmara, ter bancada representativa no Senado e na Câmara. Isso foi uma conquista da própria democracia. Na verdade, era uma reclamação muito presente, mas eu falava sobre a importância de Brasília
é, para o desenvolvimento nacional. É a mudança do eixo do desenvolvimento. Se a gente fala, João, que hoje um terço do PIB vem do agronegócio, isso tem a ver com esse projeto de Juscelino. Por isso que eu dizia que o Brasil ainda não percebeu a grandiosidade de estadista que foi Juscelino Kubitschek. Mas a questão que está posta é uma questão fundamental, a questão da transição climática. E neste campo, nós sabemos que o Brasil tem algo a apresentar de muito significativo. Nós, ao longo de muitos anos já, investimos na energia hidráulica, na energia produzida pelas hidrelétricas, que é reconhecidamente uma energia limpa e tem bons resultados. Nos últimos anos, tivemos muitos embates aqui pelas dificuldades de construção de usinas em função de alagamentos e derrubadas de florestas, devido ao debate que ocorreu com Belo Monte, Jucá. É um exemplo interessante, porque se tentou fazer 100 grandes lagos, e isso também é uma façanha da energia, da engenharia nacional. Mas, de fato, são discussões importantes e é preciso haver também um pensamento ponderado em relação a essas questões. Recentemente recebi no meu gabinete pessoas responsáveis pela usina de Belo Monte que estavam preocupadas com restrições ambientais que ainda se faziam para o funcionamento daquela unidade e aí exigências que eram feitas pelo próprio Ministério Público em relação a essa questão. São dificuldades que existem e diálogos que precisam ser feitos nessa seara. Temos também todo o potencial de energia solar e de energia eólica, já que referido. Portanto, na verdade, temos um grande ativo no que concerne a chamada energia limpa e temos algo de muito significativo a apresentar. Temos tido sensibilidade também no que concerne a questão da preservação do meio ambiente. E aqui me parece que é um pensamento comum do establishment político brasileiro. Veja o esforço que o Congresso fez, Roberto, para a aprovação do novo Código Florestal. Algo extremamente meritório, permitindo que sejam reflorestadas áreas, que sejam recompostas áreas, mas que haja condições de proteção ambiental de maneira clara, que não se comprometa o meio ambiente. O Código Florestal, na sua substância, houve uma impugnação geral quase, e foi preservado pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos, claro, um ou outro surto de negacionismo e de desestruturação de serviços de proteção ambiental no governo anterior. E quem já viveu na burocracia sabe que é muito fácil fazer-se isto. Basta que você não renove quadros. Em pouco tempo, uma dada área estará esvaziada. E isso aconteceu. E o Supremo teve que intervir para fortalecer o fundo do crime,
do Clima e o Fundo da Amazônia, que havia sido afetado. Então, também o Supremo teve que intervir no que concerne a resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que revogava 3 resoluções do órgão que tratavam de empreendimentos de irrigação de faixa mínima de distância ao redor de áreas de preservação permanente, APP, e da proteção de manguezais e restingas. Hoje, me parece que estamos já vivendo uma nova consciência e também percebemos que a não observância de determinadas regras de cautela e de preservação e orientações de cuidado, ou o dever do cuidado, como assim se fala, causa problemas incontroláveis. Nós vimos a tragédia do Rio Grande do Sul, as enchentes que causaram todos aqueles choques que as nossas vistas viram e que nós todos ficamos sensibilizados e abalados. E, claro, temos tido também a comprovação, quando vemos seca na Amazônia, vemos queimada no Pantanal, em suma, tudo isto reclama cuidados sistêmicos que têm base na Constituição. Um colega nosso, colega de escrita, inclusive, professor Canotilho, diz que a Constituição brasileira, dentre as constituições modernas, criou o Estado Social de Direito Ambiental, criando toda uma estrutura de defesa do meio ambiente. E é preciso que nós vivenciemos isto e possamos, de alguma forma, traduzir isto para todo o sistema jurídico e para todos os sistemas sociais. De modo que eu saúdo, João Dória, por essa iniciativa e por esse debate. Acho extremamente importante que se traga este debate para Brasília, porque, como sabem, e já foi dito aqui, Brasília também tem a característica de ser um tipo de caixa de ressonância. Aqui se fazem os grandes debates nacionais e isto tem relevância nesse processo contínuo de conscientização. E que a gente também logre mostrar que não há antinomia entre desenvolvimento e proteção do meio ambiente. Antes, pelo contrário, que é possível fazer-se um desenvolvimento sustentável. Bom congresso a todos. Bom seminário.